dia, criançada! Estamos mais uma vez aqui para a nossa EBD em casa. Todos os dias temos uma historinha legal para vocês. Vocês têm aprendido muito da palavra de Deus, com certeza. A mamãe também está junto, sempre ajudando a ler a palavra de Deus e também fazer as tarefas que as professoras pedem. Então, vamos orar nesta manhã para mais uma história, que nós vamos aprender hoje. Vamos orar, depois vamos estar aprendendo o nosso texto áureo de hoje, que nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 11 e versículo 6, a primeira parte do versículo. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradecemos por esta manhã, Senhor, que tem nos guardado, nos abençoado. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado, Senhor, tem guardado a nossa família, a nossa casa. Obrigada, Jesus, pelo dia de sol. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre nós neste dia, nos guardando, livrando de todo mal. Abençoa cada um de nós, aquilo que nós iremos fazer neste dia, as nossas tarefas. Nos abençoa também que possamos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aprender então o nosso texto que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Você que ainda não sabe ler, peça para a mamãe ler com você. E você que está aprendendo, leia junto comigo, então. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6a. Bem fácil o texto de hoje. Mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6a. Crianças, hoje nós vamos aprender mais uma vez sobre Daniel. Com certeza vocês já ouviram falar da história de Daniel na Cova dos Leões. Então vamos relembrar esta história de Daniel. Aqui no tempo do rei Dário, ele constituiu então alguns presidentes, alguns príncipes, e Daniel era um deles. Era um presidente na presença do rei. E também aqueles 3 homens que estavam ali atrás também eram príncipes. Mas eles não estavam felizes com a vida de Daniel. Por que será, crianças? Porque ele tinha o brilho de Deus na sua vida. Ele era um servo do Senhor, ele obedecia o que o Senhor mandava fazer. Ele era um servo que vivia em oração na presença de Deus. E ele era muito amigo do rei. O rei também gostava muito de Daniel. Então, esses 3 homens resolveram fazer alguma coisa muito maldosa para que Daniel caísse da presença do Senhor e fizesse algo de errado e negasse o nome de Deus. Então, eles pensaram em fazer alguma coisa para derrubar Daniel. Eles, então, criaram um decreto para que todos tivessem que adorar somente os deuses do rei e também ao rei, e não orar a outro deus a não ser eles. E o rei, sem saber do que eles estavam planejando, então assinou esse decreto, pensando que estava fazendo algo bom, mas não era. Eles queriam, era para derrubar Daniel da presença do Senhor e também da presença do rei, pois ele era muito amigo do rei, Como nós podemos ler, você peça para a mamãe ler essa história na Bíblia, que lá conta tudo certinho sobre isso. Então, eles pegaram e levaram até Daniel para ele ver esse decreto, porque sabiam que ele, uma hora ou outra, ele ia ter que obedecer o decreto e não orar ao Deus, ao seu Deus. Então ele leu, mas ele ficou aborrecido, mas não se entregou, porque ele sabia que Deus podia fazer algo por ele, porque Deus já tinha feito. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo, ele e os seus amigos, Deus mandou o seu anjo para livrar eles e nenhum deles foi ferido. Então, ele foi para a sua casa e lá ele dobrou os seus joelhos para orar a Deus. E ele começou a lembrar das coisas que tinham acontecido antes. Aqui era a estátua do outro rei e que eles teriam que adorar. Mas eles não adoraram, não se dobraram diante deste rei. E Deus, então, enviou um anjo para livrar ele da fornalha de fogo, juntamente com seus amigos. Quando eles estavam lá, foram lançados porque não obedeceram ao outro decreto, que era se ajoelhar na presença dessa estátua.
Então ele começou a orar, como ele fazia sempre. 3 vezes ao dia ele orava. Então, aqueles homens espertos, né, começaram a espionar Daniel para ver se ele ia cair. E quando eles viram que ele estava orando, o que eles fizeram? Eles ficaram felizes, porque sabiam que o rei teria que cumprir a promessa. Então, levaram Daniel diante do rei para contar o que tinha acontecido. E, de repente, eles chegaram lá e falaram: olha, rei, o seu amigo Daniel estava orando ao Deus dele e não aos nossos deuses, não estava adorando você. Então o rei, muito triste, teve que cumprir com o decreto, né, que era colocar aquele que fizesse oração a outro Deus, teria que morrer na cova dos leões. Ele ficou muito triste com essa situação, mas ele tinha que cumprir isso, né, porque o rei tinha assinado este decreto. Então ele foi juntamente com Daniel, pegou a sua coroa de príncipe, de presidente, devolveu ao rei e foi cumprir, né, o que era decretado a ele, que seria lançado na cova dos leões. Então o rei mandou que prendessem ele junto com os leões e fechassem aquela cova. Vocês já imaginaram, crianças? Será que Daniel sentiu medo? Ele deve ter ficado apreensivo, mas medo acho que ele não sentiu, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé que Deus ia livrar ele. Ou se ele morresse ali dentro, com certeza estaria nos braços do Senhor. Mas ele não ficou com medo. Ele ficou na presença de Deus, buscando a sua face. E o rei então foi para casa, foi dormir. Mas ele não conseguiu dormir, porque ele não estava tranquilo, estava triste, aborrecido com essa situação. O rei gostava muito de Daniel, então ele não conseguiu dormir. Então pela manhã, bem cedinho, ele foi até a cova para ver o que tinha acontecido com Daniel. Será que Deus poderia ter livrado Daniel? E chegando lá, ele chamou por Daniel e Daniel respondeu. Daniel estava vivo e ele disse: o Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões e nada me aconteceu, eu estou aqui, estou bem. Então o rei ficou muito feliz com o que tinha acontecido e também ajudou ele a sair lá de dentro daquela cova, né? E mandou que jogassem aqueles homens maus que tinham feito isso com Daniel, colocassem aqueles homens na cova dos leões. E no mesmo instante, quando eles estavam caindo, os leões já vieram e devoraram aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas eram más e queriam destruir Daniel, que servia ao Deus vivo, ao nosso Deus. Então, crianças, podemos ver aqui a grande fé que tinha Daniel. Então o rei decretou que todos devessem adorar ao Deus de Daniel. Por quê? Porque ele viu a mão de Deus sobre a vida de Daniel, o que Deus podia fazer na vida dele, dando um grande livramento. Então, crianças, nós podemos ver então nesta história o que Deus fez na vida de Daniel. 2 vezes, uma na fornalha juntamente com seus amigos e outra na cova dos leões. Daniel tinha muita fé e ele buscava a face do Senhor 3 vezes por dia, diz na Bíblia, né? Então nós devemos ter fé, orar a Deus com fé, e Deus ouve a todos nós e muito mais vocês, crianças. Deus conhece o coraçãozinho de vocês e tudo aquilo que vocês pedir a Deus, crendo e sendo da sua vontade, você vai alcançar. Tenha fé nesta manhã que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Esse é o meu desejo, que você tenha fé no Senhor Jesus. Uma pequena fé, como diz a palavra de Deus, como um grão de mostarda. Então vamos agradecer a Deus por mais essa história. Senhor Jesus, obrigado por esta história. Podemos aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Nos abençoa, nos dirige para que possamos ter fé. Fé que Tu pode realizar grandes coisas. Fé para um dia podermos chegar na Tua presença. Crer naquilo que Tu podes fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, dá-nos um dia abençoado. Amém. Então, crianças, até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada uma de vocês
e peça para a mamãe ajudar vocês na historinha, lendo a palavra de Deus e também orando com vocês. Em nome de Jesus, até a próxima. Amém. Tchauzinho, crianças.